Deus é maravilhoso. Amém. Ele é bom, Ele cuida de nós. Ele tem feito assim. Vamos abrir a palavra, ou ler em Romanos 8, do verso 14 ao verso 17. Vamos ler na NVI todos os textos, exceto um único texto, que vai ser na revista e atualizada. Romanos 8, 14 a 17. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo ou com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Nós somos tabernáculo de Deus, amém? Amém. Então nós somos o templo do Espírito Santo. E como vão as coisas aí dentro do seu templo do Espírito Santo? Como vão? Essa palavra, amados, eu dei há muitos anos atrás numa outra igreja. E quando eu estudava e perguntava ao Senhor o que dizer, Ele me trouxe exatamente esta palavra e eu não titubeei. Falei, eu vou entregar então à igreja. E Deus trabalhava comigo o conceito de maturidade. Amados, experiência nem sempre é sinônimo de maturidade. Experiência é o que nós vivemos no dia a dia. Uma criança que ganhou o choque, ela teve uma experiência, mas não significa que ela se tornou uma pessoa necessariamente mais madura. Como que a experiência ajuda a amadurecer? Quando a gente aprende. A criança às vezes ganhou o choque e ela vai lá outro dia e faz o quê? A mesma coisa. Significa que ela só ganhou o choque, ela teve a experiência, mas ela ainda não amadureceu. Porque o dia que ela amadurecer, ela vai entender. Se ela ganhou o choque, para que ela está fazendo de novo, e de novo, e de novo? Né? Significa que ela ainda é imatura. Por isso que ela vai lá e esquece, como se esquecesse daquilo que ela viveu. E também, maturidade não tem a ver com a idade, viu, Paulinho? Eu já aprendi isso também. Às vezes a gente vê uma pessoa, né, bem mais velha e falando e agindo de uma maneira que a gente pensa, meu Deus, onde o cérebro dessa pessoa ficou ancorado, né? Ou seja, envelheceu o corpo, mas não amadureceu. Age com a mesma necessidade da criança, às vezes carente igual a criança, não sabe lidar direito com isso. E há um tempo atrás, muito tempo, eu descobri que existem dois tipos de filho na palavra. Existem os filhos tecnon e os filhos huios. São duas palavras gregas. E o filho tecnon é o filho, eu vou ler, meramente por nascimento. Criancinha, termo em geral ligado para o filho menor, mais novo, sem maiores responsabilidades. Quer ver um exemplo? João 1:12. Em João 1:12, o filho que aparece aqui é o filho tecnon, é o filho criança, criancinha. Contudo, aos que o receberam a Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Acabaram de nascer de novo. São tecnon, são criancinhas. Ainda não tiveram experiência que gerasse o quê? Maturidade. E huios? Huios é o filho adulto. Huios é o filho maduro. Eu aprendi assim, e vou ler. Huios é o filho adulto, maduro.
aquele que manifesta o caráter ou a característica de seu pai. Romanos 8,19 é um exemplo de ruios, é isso que está no original grego da palavra. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus, ruios, sejam revelados. Filhos aqui é ruios, ou seja, eles fazem a vontade de Deus. Eles reconhecem a palavra como palavra de Deus e a praticam. Tecno depende dos outros. Ruios não. Ruios sabe exatamente o que Deus espera e desenvolve a sua fé como filho maduro. O filho imaturo, ele tem dificuldade de seguir as orientações do Espírito Santo. Aliás, o filho imaturo, ele tem dificuldade de seguir qualquer orientação, né? Ainda há pouco a gente teve essa experiência aqui. É só falar o que a criança não quer ouvir. O que a criança faz? Chora, esperneia, reclama. Às vezes faz malcriação. Tecno, filho imaturo. O ruios, ele vai perceber quando a gente escuta a fala, vai perceber, vai ruminar, vai refletir para chegar à conclusão. 1 Coríntios 13:1 diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Olha o apóstolo Paulo dizendo. Mas como a carnais. Fátima, eu acho que essa igreja que não gostou de ouvir isso também não. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Olha que palavra difícil, Paulo falando que como eles não eram ruios, eram tecno, filhos imaturos, criancinhas na fé, ele teve dificuldade de liberar a palavra que Deus estava colocando no coração dele para aquele povo. A Bíblia diz que as obras da carne, isso em Gálatas 5, nem vamos ler o texto, mas eu só vou citar algumas. As obras da carne são prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, ira, inveja, bebedices. Isso é obra da carne. Na vida espiritual, nós precisamos buscar o quê? Viver aquilo que o Senhor deseja de nós, uma vida espiritual com mais maturidade e mais qualidade. E essa vida espiritual amadurecida, amados, eu penso que é todo dia um pouco mais. Quem que pode dizer aqui a partir de mim? Eu também digo a mesma coisa. Eu ainda estou longe de ser a estatura do varão perfeito, que é o que Deus espera de mim e de você. Significa que hoje eu precisaria ser melhor do que antes. Porque eu já vivi mais dias, já ouvi a palavra, já meditei, já estudei. Ela precisa fazer efeito dentro de mim. Efésios 4,15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quanto tempo você tem de convertido, de convertida? Quanto tempo tem que você aceitou a Jesus, recebeu a Jesus? Que diferença fez na sua vida esses anos todos? Eu tenho muitos anos. E às vezes eu me envergonho, porque com esses anos todos eu me converti aos 12, irmãos. Eu acabei de fazer 63. Lá se vão 51 anos. Eu tinha que estar voando na presença do Senhor. Eu tinha que estar muito mais pronta, muito mais madura na presença do Senhor. Quantos anos de convertido você tem?
E a sua vida espiritual tem que idade? Não vem me dizer que é o mesmo tempo de anos de convertido, porque na maioria das vezes não é. Quando você imagina e reflete diante de Deus de verdade, você vai entender qual é a idade espiritual que você tem. A igreja não significa que nós nela tornamos necessariamente ruiosos, filhos maduros. Mas ela pode ser usada por Deus para nos abençoar. O filho imaturo, amados, ele não consegue manifestar a glória de Deus. O filho imaturo, ele quer a bala, ele quer o sanduíche, ele quer as coisas da terra. Ele quer o que agrada momentaneamente. E se não agrada, ele faz bico, não vem à igreja mais, fica lá zangado, demora a liberar perdão. É difícil, amados. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Hoje você tem diante de você a meditação da palavra. Você pode continuar sendo técnico, filho criancinha, filho imaturo, ou você pode transicionar diante de Deus para ruioso. O filho maduro que tem o caráter do pai. Isso é simples? Claro que não. Mas é possível em Deus. É possível alcançarmos isso em Deus. E aqui vai uma pergunta também que não quer calar. O Senhor falava comigo e eu pedi misericórdia, porque eu tenho falado com essa casa. Que a palavra que é liberada aqui no altar, ela primeiro tem que servir para mim. Ela passa pela minha vida primeiro. Eu recebo antes dos irmãos. Sento, estudo, oro e aponto. Se nós precisamos ter como filhos maduros a aparência do caráter do pai, em que na sua vida você se parece com o pai? Quais são as áreas da sua vida que você pode dizer, aqui eu tenho o caráter de Cristo e eu me pareço com o pai? E quais são as áreas que você tem vergonha, se abrisse a boca para falar, ia falar, não, eu não pareço com o pai aqui. Sabe aquela pessoa iracunda que briga à toa? Isso não é o caráter de Deus. O caráter de Deus também não é engolir seco, não. Quando Jesus precisou derrubar todos os cambistas, jogar as mesas longe, ele fez. Mas ele não viveu fazendo isso. Ele teve momentos específicos na vida dele com um fim específico em relação à defesa da casa do Pai. Em que você se parece com o Senhor? E o que na sua vida ainda está longe de ter a aparência do Senhor? Filho bebê também não aceita limite. Filho bebê é difícil com limite. Basta você falar, quem já teve filhos, eu não tenho filhos. Mas eu já lidei muito com o filho dos outros. Eu dei aula há muitos anos na minha vida. Bastava falar para não fazer que a criança... É assim, é? Quem tem filho, quem tem neto, né? É. Filho bebê, filho pequeno, filho imaturo, não aceita limite, só quer benefício. Quer o pirulito, quer a bala. Às vezes não quer comer, porque a comida ali não entende que é bom para ele, que é filho imaturo, não sabe o que é bom para ele. Mas também não quer atender. Quando os pais, né, os tios, os avós, falam. O filho criança, parece que ele não tem noção de consequência. Ele vai resolvendo. Depois ele vê como fica e às vezes fica mal. Porque responsabilidade tem a ver com a idade espiritual. Responsabilidade tem a ver com compromisso, que a gente falou hoje tantas vezes aqui, antes dessa palavra, tem a ver com maturidade. Nós crescemos na medida que Cristo assume a nossa vida em cada área. A área em que Jesus já assumiu a nossa vida, nós somos maduros. Algumas áreas da minha vida eu não me preocupo mais, irmãos. Tem outras que eu tenho que orar todo dia. Mas roupa, por exemplo, eu não me preocupo mais. Eu aprendi a comprar roupa. É a roupa de acordo com o que o Senhor entende que eu tenho que andar. É simples assim. Eu não ando em moda. Eu ando vestida com aquilo que eu entendo que dá testemunho.
Então, essa área, por exemplo, na minha vida não me dá trabalho. Palavrão na minha vida não me dá trabalho. Essa área eu pareço com o Senhor, não me dá trabalho. Mas tem áreas da minha vida que me dá trabalho. Me dão muito trabalho. E o diabo sabe disso. E ele usa isso. Se ele usa na minha vida, ele pode usar sobre a sua vida também. Você precisa estar ligado e ligado, atento. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são ruiós, são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos maduros do Pai. Agora, na revista e atualizada, 2 Coríntios 3,18, diz assim: e todos nós, a quem esse texto está se referindo? Todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, com sinceridade, com verdade, sem disfarce, sem máscara, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como sendo o Senhor o Espírito. É isso que Deus deseja de nós. Isso é o filho ruioso, é o filho adulto do Pai. É aquele que se deixa ser transformado de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. No Éden, nós perdemos a imagem e semelhança de Deus em Adão, ok? Em Cristo, essa imagem começa a ser resgatada desde o primeiro dia que nós cremos em Jesus e recebemos a Jesus. Amém? Entenderam, amados? Amém. Glória a Deus. A glória da presença de Deus é a manifestação dele na nossa vida. E geralmente esse peso de glória, ele vem sobre o filho maduro do Pai. Aí olha que interessante, para pensar na sua vida. Já teve épocas que você recebeu mais peso de glória do que outras. Significa que você ainda está transicionando. Fogo de palha, lembra? Criança é assim. Um dia ela está bem demais, outro dia ela fala, desanimei, não quero mais. Amado, não é fácil não. Não é fácil não. Ser ruiós depende de caráter de Cristo em nós. Sangue de Jesus na veia. Precisa estar forte lá. Você tem estado em que nível em relação à glória de Deus? Qual é o nível? Isso é para mim também. Poderíamos estar muito mais além. Muito mais. Como está o nível da presença de Deus na sua vida? Quais são as áreas da sua vida que você não está se parecendo com Jesus? Eu preciso olhar no espelho todo dia, você também. Quais as áreas da sua vida que a pessoa de fora olha e fala, você, filho de Deus, agindo desse jeito, você? Escute em amor, amados. Eu não quero repetir palavras de Paulo nesse momento, porque eu entendo que nós estamos trabalhando a santidade na nossa vida. Nós estamos trabalhando para que a carne caia. Nós estamos trabalhando para que o Espírito de Deus assuma totalmente o comando na direção da nossa vida. Mas isso só irá acontecer se eu e você deixarmos o comando na mão do Senhor. Ele sabe o que fazer. Coloque a sua vida diante dele. Feche seus olhos. Comece a orar pela sua vida. Se você tem agido como técnico, o filho imaturo, a criancinha, o bebê, mas que quer se tornar ruiós, quer crescer, comece a colocar diante de Deus, Senhor, essa área aqui. Essa área eu preciso da tua misericórdia. Me ajuda nessa área, Senhor. É o meu jeito, é o meu temperamento. Mas isso tem tentado me atrapalhar no teu reino. Tem me impedido, eu tenho batido o pé, teimado igual criança, feito manha. Eu não quero mais, Senhor, fazer manha. Em nome de Jesus. Cuidado para você também não se crescer demais e achar que você não precisa de mais nada.
achar que você já é grande demais, ruioso demais, autossuficiente. Nós precisamos o tempo inteiro depender do Senhor, o tempo inteiro. Não sabemos nem orar como convém, é o que diz a palavra. Nem orar como convém a gente sabe. Até para orar a gente precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. Talvez você ainda não consiga transicionar em relação a seu lugar de filho ou seu lugar de filha, porque você ainda não tem a total revelação da paternidade de Deus. Quando nós não temos a revelação da paternidade de Deus, amados, Deus fica lá longe. Parece que a gente nem tem mais vontade de orar, porque parece que Ele está tão longe. Tem tanta gente já orando, você vai orar para quê? Filho imaturo pensa assim, porque ainda não tem a total revelação da paternidade de Deus. A minha oração, em nome de Jesus, é que a paternidade de Deus seja revelada na minha e na sua vida pelo poder do nome de Jesus. E que nós escolhamos, amados, sairmos do lugar de técnico, sairmos do lugar do sem compromisso, sairmos do lugar da falta de responsabilidade espiritual e acessarmos o caminho para o coração do Pai. Desejarmos essa transformação de glória em glória até ser dia perfeito. Amém. Que seja assim na minha vida, na sua vida e na vida de todos que não puderam estar aqui hoje, que pertencem a essa casa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, a nossa vida na Tua presença mais uma vez. Senhor, governa a nossa vida. Governa, Senhor, a nossa espiritualidade. Que o Teu Espírito fale lá dentro do nosso espírito e que promova mudança todo dia, todo dia. Senhor, em nome de Jesus, que na próxima semana nós estejamos num tamanho maior na Tua presença. Sim, possamos não só ter experiência, porque experiência passa como os milagres passam, mas que possamos aprender na Tua palavra e liberarmos a Tua palavra na nossa vida e entendermos, Senhor, que Tu podes e vais tratar conosco, Senhor. Estamos num mês que fala muito de cura das emoções. Queremos ser curados, Senhor, nas nossas emoções, nas nossas limitações. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que haja um bradar do Teu Espírito fazendo toda a diferença na nossa vida e que ao final dessa estação, desse tempo, possamos responder ao Senhor aquilo que está no Teu coração. Estamos querendo crescer de glória em glória até ser dia perfeito. Sim. Trabalha, Senhor, nesta casa. Trabalha no coração de cada filho e cada filha desta casa. Sim, os que estão aqui e os que ouvirão depois essa mensagem. Que em nome de Jesus haja um plumo do céu, ajustando e alinhando, Senhor, a Tua igreja com a Tua palavra, que é o que é pregado aqui em todo o tempo, Senhor. Em nome de Jesus, que haja um plumo do céu, a começar da casa pastoral e chegar, Senhor amado, no mais novo desta casa, para honra e glória do Teu nome. Ajuda, Senhor, os que estão antes aqui, que chegaram antes, Senhor, e foram recebendo os demais, Senhor, cada um de nós que estivemos aqui, Senhor, que já somos mais antigos, temos 1 ano, 2, Senhor, na Tua presença aqui nesta casa, que possamos ser referência, Senhor, de filhos maduros para aqueles que estão chegando agora. Ah, Senhor, eu sei que só o Teu Espírito pode produzir isso em nós, mas eu creio no poder do Teu Espírito que é liberado neste lugar. E eu Te louvo por isso. Obrigada, Senhor, por essa nova semana. Muito obrigada. Abençoa, Senhor, que seja uma semana onde os ruiós de Deus se ergam, se levantem, Senhor, e comecem a crescer, aplumados e firmados na Tua palavra,
em nome de Jesus. Amém. Amém, papai. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui, seja com os filhos desta casa que não puderam estar aqui hoje, seja, Senhor, com os nossos familiares de perto e de longe, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, Obrigado, igreja.